Pessoal, bom dia a todos, a todas. A gente está muito feliz hoje de estar recebendo a Paula no Espaço Winnicott Brasília. Em primeiro lugar, agradeço imensamente, Paula. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje é o nosso último encontro do ano e a gente vai fechar realmente com chave de ouro, tendo a Paula aqui. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para ela, então. Paula, você fica à vontade, pode se apresentar, você tem o tempo que você precisar, que você quiser para falar, e aí depois a gente abre quando você quiser para a gente poder conversar. Então, com você a Tá palavra. bom. Gente, obrigada. Fiquei super feliz com esse convite, assim, né? Sem condições de negar e animada para estar aqui com vocês. É, eu sou psicóloga clínica, né? Fiz meu mestrado em estudos étnicos e africanos, já discutindo um pouco sobre a atuação dos profissionais de psicologia, em relação às questões raciais, no programa Pós-Afro na Universidade Federal da Bahia. E agora estou como doutoranda, né, na UNB, no programa de Psicologia Clínica e Cultura, discutindo um pouco, né, permanência de estudantes negros na universidade, pensando, né, um pouco essa questão também. Faz parte da AMPSINEP, né, que é a Associação Nacional de Psicólogos e Pesquisadores Negros, que acho que é uma organização, né, muito importante quando a gente fala de psicologia e questões raciais, que tem crescido, né, muito nos últimos anos e feito muita coisa no campo da psicologia. E também, né, sou professora de psicologia na Unieuro, né, assim, que tem sido um lugar muito potente, assim, né, de construção de conhecimento, de pensar uma formação crítica, né, que, enfim, dê conta dessa questão já no processo da graduação, que é um desafio, né, para a gente pensar isso. E eu gosto muito, assim, né, de falar sobre questões raciais. Eu acho que não é sempre que a gente tem essa oportunidade, como é um tema que a gente considera muito importante, todo espaço, quando a gente tem uma oportunidade, a gente costuma ir, né, para falar um pouco. E eu já quero até começar falando um pouco sobre isso, né, que é, esse tema da psicologia, da psicanálise, das questões sociais, sempre foi um tema muito negligenciado, né? Mas ele não é um tema que ele é negligenciado de qualquer forma, né? A psicologia, ela sempre falou sobre a questão racial, né? Mas a forma como ela vai falar, né, entre o que é normal e o que é patológico, né? Esse patológico sempre incluía características, né, da população negra. Então, quando a gente volta, né, para fazer um processo histórico, né, dessa construção do campo psi, a gente vai entendendo quanto a população negra, ela sempre esteve, sempre foi um assunto, mas a forma como foi tratada é que precisa ser discutida, né? E hoje a gente já tem, né, assim, a gente tem uma discussão bem maior sobre questão racial, a gente está vendo que é um tema que tem sido muito falado, que não significa, né, que a gente está superando, né? Assim, são muitos passos avançados, mas muitas lutas ainda em relação ao enfrentamento do racismo. E a psicologia ela tem tido uma característica, né? Porque muitas pessoas têm reconhecido, né, o racismo como um desencadeador do sofrimento psíquico. Então, hoje já é possível, né, assim, as pessoas chegarem na clínica, eu escuto muito, né, dizendo que procuraram atendimento psicológico porque estão sofrendo, né, a partir dessa questão racial. E aí tem algo interessante para a gente pensar, porque essa fala, ela, na verdade, sempre foi escutada, né? Só que a psicologia, ela não acolhe, né, assim, a forma como, né, os profissionais lidam, né, com a questão racial, né, tem sido a falta de formação, né, no processo, né, da graduação, né, essa lacuna que a gente tem também, né, a própria ferida enquanto sociedade que a gente tem para falar sobre a questão racial faz com que essas queixas, né, dentro do atendimento psicológico, elas sejam diminuídas, né, ou tidas como menor importância. Então tem uma coisa, né, interessante que às vezes as pessoas chegam, né, e falando assim, olha, né, eu quero uma psicóloga negra, eu quero um psicólogo negro.
E isso não é necessariamente uma regra, né? Não era para ser assim, né? Só pessoas negras atendendo e dando conta de queixas de pessoas negras, mas quando, né, pessoas negras procuram um atendimento psicológico, né, e as pessoas falam, nossa, mas você não acha que, né, assim, você está um pouco persecutória demais, que você, né, está olhando isso para um outro lado, que você não deveria, né, se fortalecer um pouco mais para dar conta dessas questões, e a gente começa, né, assim, a entender a maior crítica, né, em relação à psicanálise e à psicologia de modo geral, que é como essas demandas, elas são individualizadas e a pessoa que leva, ela é culpabilizada, né, assim, não se entende que o racismo é uma questão estrutural e isso passa a ser, né, uma questão, né, que a pessoa deve dar conta, né, ela deve se fortalecer, ela deve, enfim, né, fazer um trabalho e aí não é reconhecido. Uma outra questão, né, que geralmente, né, as pessoas que sofrem racismo, a gente pode até pensar isso, né, em outros contextos, como o contexto escolar, né, assim, é oferecido um tratamento, né, um acompanhamento que é muito importante, né, a gente não pode excluir isso, né, uma criança sofre, né, racismo no ambiente escolar, e ela é encaminhada por um processo, né, de acolhimento, muitas vezes um processo de atendimento psicológico, só que não se pensa a pessoa, a criança, que também está ali, né, produzindo essa violência. E aí isso é uma outra questão, que a gente está sempre olhando para as pessoas negras, né, discutindo raça a partir de pessoas negras, e a gente não está olhando também para as pessoas que também precisam entender, se responsabilizar e, né, se reconstruir de uma outra forma para entender o que é esse espaço também, né, de produção e reprodução do racismo. Então, eu gosto muito também de iniciar, né, qualquer fala que eu vou falar sobre questão racial, né, a Lia Weinen, que é uma pesquisadora que eu gosto muito e que discute branquitude, né, ela vai dizer que falar sobre questão racial não é uma questão moral. E eu acho isso importante quando a gente vai abrir um debate, porque hoje, né, as pessoas têm medo de discutir e a gente tem, né, uma categoria no campo da psicologia, né, que o Censo Psi já trouxe aí 89%, né, das psicólogas, né, são brancas, héteros, né, e aí a gente precisa entender um pouco desse marcador e aí as pessoas elas têm medo de falar sobre a questão racial e serem intituladas, né, vista como racistas. Só que quando a gente entende o que é o racismo e como essa estrutura, né, ela é dada, a gente vai entender que não tem a ver com uma questão moral, com ser bom ou ruim, ser uma pessoa legal ou não, mas a gente vai entender que pessoas brancas conscientemente ou não, intencionalmente ou não, podem produzir, e pessoas negras também, né, conscientes ou não, intencionalmente ou não, podem reproduzir racismo. E aí, isso acho que é um ponto fundamental para a gente partir dessa discussão de uma forma. De uma forma que a gente tire esse receio, né, essa preocupação, que a gente consiga também se responsabilizar, né, para a gente fazer o enfrentamento, discutir isso de uma forma melhor, mais abertamente, sem esse receio, né, de que sou uma pessoa branca, não tenho espaço para falar sobre questão racial, e a gente vai amadurecendo isso, né, qual que é o papel das pessoas brancas, né, nesse lugar, como enquanto, né, profissionais, né, de saúde, né, isso é um compromisso ético-político da categoria, e não pode ficar a cargo, né, de iniciativas particulares, né, ou de psicólogos negros. Então, eu gostaria, né, assim, de convidar né, todos para essa discussão, partindo desse lugar, que não é uma questão moral, né, a gente pode e a gente precisa rever isso, né, entendendo, então, como que se dá essa dinâmica do racismo. Eu vou compartilhar aqui com vocês o material, vou usar poucas coisas, né, para a gente pensar mais a gente mesmo discutindo, né, e fazendo um diálogo em relação a isso. E aí, como, né, o tema hoje, né, pensar em interseccionalidade, eu já quero começar respondendo um pouco, né, o que é isso, né, assim, o conceito de interseccionalidade, ele foi cunhado, né, por uma advogada, uma ativista dos Estados Unidos, que é a Kimberly, mas eu gosto sempre de fazer essa ressalva que Lélia Gonzalez ela não cunhou, não nomeou na interseccionalidade, mas ela já vai falar, né, sobre
essa intersecção entre gênero e raça. Classe também, ela já vai considerar e produzir muito conhecimento, né, sobre interseccionalidade. E aí, quando hoje, né, assim, não só no meio acadêmico, mas em outros espaços, né, a própria mídia, a gente tem visto o termo interseccionalidade, né, sendo utilizado. E a proposta, né, da Kimberly, né, o que a Kimberly pensou quando ela organizou, né, esse conceito, é que a gente tem várias categorias de opressão. E essas categorias, elas vão se sobrepor, né, elas vão se relacionar e criar contextos de opressão, de violência, né, de vulnerabilidade específicas a partir dessa vivência. Né? Por exemplo, né, assim, a gente pode fazer uma leitura, né, da opressão a partir da questão de gênero. A gente pode pensar uma mulher negra, né, e a gente pode até analisar, né, fazer uma análise a partir só do fator mulher. Mas quando a gente entende, né, que isso as pessoas, né, não é só uma mulher ou ela não é só negra, né? Assim, ela é uma mulher negra, né? Isso funciona, né? Isso se organiza na sociedade de forma conjunta, né? Assim, tanto a questão, né, de gênero quanto a categoria, né, raça são categorias que vão se relacionar e criar vivências específicas, contextos de vulnerabilidades específico para isso. E eu gosto de fazer uma ressalva, né, que a Kimberly, ela não pensou esse conceito, né, como, enfim, ela não estava preocupada em saber como as pessoas estavam se sentindo, né, não é uma teoria da personalidade, né, assim, mas é uma proposta de análise para a gente entender, né, assim, como socialmente, né, politicamente, né, essas vivências elas se dão e vão criando, né, contextos sociais de maior pressão, de maior violência a partir dessas categorias. Então a gente pode pensar, por exemplo, né, não é só um conceito também, né, é uma ferramenta analítica que a gente usa. A gente brinca, né, assim, que o conceito de interseccionalidade é uma lente que a gente vai olhar para a sociedade, tá? Então, como que a gente vai olhar, né, para mulheres negras, como que a gente vai olhar, né, para mulheres negras pobres, né, para, enfim, a gente pode pensar vários grupos na nossa sociedade, né, que estão num lugar, né, de opressão, né? Então, pessoas com deficiências, pessoas transexuais, né? Então, como a gente usa, né, essa lente para a gente conseguir fazer uma análise a partir dessas vivências específicas. Então, até lendo aqui, né, o que eu trouxe a interseccionalidade, ela pode ser entendida como ferramenta de análise que consegue dar conta de mais de uma forma de opressão simultânea. Né? O que eu falei, não acontece só uma violência de gênero, uma violência racial, né? Essas coisas elas estão acontecendo, né, nessa interseccionalidade. E com essa lente, os processos discriminatórios não são compreendidos isoladamente, né? Nem se propõe uma mera adição de discriminações, mas sim abraça-se a complexidade dos cruzamentos dos processos discriminatórios e, a partir daí, se busca compreender as condições específicas que deles ocorrem. E é importante a gente, né, assim, partir do conceito de interseccionalidade, porque às vezes a gente propõe políticas públicas para mulheres, para pessoas negras, né, e essas políticas, elas não vão alcançar, né, nessa complexidade que esse contexto de vulnerabilidade específico, né? Então, pensar uma pessoa que, enfim, né, pode ser uma mulher trans, negra, pobre, né? Assim, que contexto é esse, né? Que realidade é essa dentro da nossa sociedade quando a gente vai pensando todas essas opressões simultâneas que vão operar junto. E aí eu imagino, né, que muita gente já tem um letramento racial, né? Já, enfim, venha de uma discussão, mas como eu não sei, eu gosto sempre de trazer algumas questões também que eu acho fundamental para a gente pensar. Até porque a gente está agora no mês da consciência negra, né? As pessoas sempre vão lá compartilhar o vídeo do Morgan Freeman falando, olha, somos todos humanos, né? Somos todos pessoas, né? Por que que a gente está discutindo questão racial? E a nossa categoria é uma categoria que tem muita dificuldade, né? Que ainda tem muitas crenças. Então, por mais que a gente faça, né, uma discussão, sempre há um resquício, né, de que, olha, a gente deveria estar falando de desigualdade social, né? Por que que a gente está falando sobre isso? E eu vou até, né, retomar, né, uma pesquisa que ela é muito, ela já foi realizada várias vezes, né, no nosso país, né, que perguntar, né, assim, olha, você reconhece, né, que
o nosso país, né, que somos, né, que o Brasil é um país racista, as pessoas, nossa, sim, né, reconhecemos a violência, né, mas você se reconhece, né, enquanto uma pessoa preconceituosa? E não. E aí essa característica, ela também pode ser levada para o campo da psicologia, né, né, você reconhece, sim, né, a gente até reconhece, né? Mas assim, quando a gente fala, né? Assim, eu acho que alguém está com o microfone aberto, tá dando um retorno aqui, eu tô me ouvindo, parou. Obrigada. E aí, quando a gente pergunta, né? Mas você se considera, né, enquanto uma pessoa racista, né? Você tem dimensão do que é isso? As pessoas não. E uma outra coisa, até voltando no conceito de interseccionalidade, é que também tem sido uma ferramenta não só para a gente analisar vulnerabilidades, mas também para a gente analisar privilégios, né? O que é uma pessoa também se racializar e entender que contexto é esse, né? Que ela está. Então, também é uma lente que possibilita a gente o reconhecimento, né, desses privilégios na sociedade. Então, acho bem interessante. Eu vou trazer umas questões bem rapidinhas, mais básicas, né, assim, para a gente ir construindo o pensamento, entendendo algumas questões. E aí a gente tem ainda no Brasil, a gente tem no campo da psicologia, e aí o professor Munanga, ele traz uma questão muito importante, né, que assim, falar, discutir questão racial não tem a ver com intelectualidade. Às vezes a gente, né, se depara com pessoas que produzem e reproduzem racismo e a gente fala, nossa, mas é tão ignorante, essa pessoa é uma pessoa que não está estudando e tudo. O processo de formação, ele é fundamental, né, principalmente para nós que estamos num lugar também de poder, num lugar de cuidado, mas a gente precisa entender que isso não tem a ver só com uma questão intelectual, né, isso tem a ver com uma estrutura de sociedade, como o racismo, ele é um fenômeno complexo que vai se atualizando também, vai se atualizando com a tecnologia, vai se atualizando no contexto das redes sociais. E aí, isso tem uma implicação também quando a gente pensa a quem interessa ou não fazer essa discussão, né? E assim, a quem, né? Eu gosto também de falar que todos nós, né, pessoas negras, não negras, somos afetados pela questão racial, em contextos diferentes, dimensões diferentes, mas a questão racial, ela é uma questão que afeta todos nós e eu seja pessoa negra, né, num complexo de inferioridade, ou seja também a branquitude, né, numa ideia de superioridade. E aí, como isso é formado psiquicamente, é muito interessante para a gente entender e poder trabalhar, né, e entender que não é um trabalho só, né, no lugar de pessoas negras sendo vítimas de racismo, mas a gente precisa ter esse outro olhar também. Então, ainda hoje, as pessoas, né, assim, discutem por que a gente está falando sobre raça. Há uma ideia que quanto mais a gente fala sobre racismo, mais a gente vai aumentando, né, essa violência. Eu gosto de trazer que essa construção de como que se dá essa ideia de raça e qual que é a dinâmica do racismo também no Brasil, para a gente poder se pensar, né, dentro do nosso contexto. E aí, né, assim, pensar raça, a gente volta lá em 1864, que o François Bernier, ele foi uma das primeiras pessoas a fazer uma classificação da diversidade humana. E aí depois, quando a gente vai para o século XVI, XVII, a gente entende que o conceito de raça, ele não só, né, classificou essa diversidade humana, mas ele começa a atuar nas classes sociais com características psicológicas, né? Então vai se entendendo que pessoas negras são mais primitivas, né, que são pessoas, enfim, né, com uma questão intelectual menor, nem se reconhece isso, que pessoas brancas, né, estão aí atribuídas, né, a questões de inteligência, são pessoas que, enfim, vão ser vistas de uma forma positivada, né, dentro da sociedade. E aí eu trago novamente o professor Munanga, né, porque ele vai falar que o problema que se tornou a questão racial não tem a ver com o quanto, né, biologicamente a gente já sabe que esse conceito está superado e que nós não temos características suficientes para separar a população, dividir a população e falar, olha, temos pessoas brancas, pessoas negras, pessoas amarelas, né? Mas a gente vai olhar, né, assim, para essa divisão racial e entender que foi um conceito que foi forjado, né, assim, para que justificasse o sistema de dominação. Né? Então, ele vai dizer o maior problema não está nem na classificação como tal, nem na inoperacidade científica do conceito de raça. Né? Então, se os naturalistas lá do século ainda, que vão se estender até o XIX, tivesse limitado os trabalhos somente à classificação dos grupos humanos, em função das características físicas,
eles não teriam certamente, né, causado nenhum mal à sociedade. Mas quando a gente, né, entende que essa divisão ela foi relacionada, né, com elementos determinantes, e a gente tem uma divisão, né, de raça branca, raça negra, raça amarela, e também, né, temos que incluir, né, e pensar, né, população indígena também, a gente vai entendendo como que socialmente, né, esse conceito, ele foi sendo operado. Aí a gente chega ali, né, em meados do século XIX, e a gente vai ter, né, se não mais só nessa essa questão dos critérios, né, da cor morfológicos, né, como que se tinha. Então, vários estudos, e esses estudos eles passam para a psicologia, né, quando a gente tem figuras como Lombroso e Nina Rodrigues, que são pessoas, né, que vão trazer essa discussão sobre como a população negra ela é degenerada, como as questões psicológicas elas estão atribuídas à cor da pele, e aí, né, assim, várias defesas que vão ser feitas de que, inclusive, essa população, né, população branca e negra, não poderia, né, se relacionar, porque as questões psicológicas, a degenerência, ela seria transmitida também, né, através dessas relações. E a gente sai, então, desses estudos que vão falar, olha, a população negra tem um crânio arredondado, e isso vai atribuir uma série de condições psi para essas pessoas, a população negra tem determinadas características, e é isso para a gente da psicologia, né? Como essas características também, elas vão ser usadas, né? A psicologia também vai participar, né, desse movimento para dizer, né, o que é normal, o que não é, o que é patológico, o que não é. E aí a gente tem, em 1912, né, uma figura, que é o Franz Boas, que ele vai falar da influência do meio na formação, né, do crânio. Só que acho que uma ressalva é importante, porque a gente sai dos estudos naturalistas, depois a gente começa a ir para os estudos culturalistas, né? E há, né, inclusive, no campo da psicologia um interesse muito grande em entender a cultura negra, principalmente os rituais religiosos, né? Em um momento, né, assim, as pessoas vão ficar muito curiosas sobre como esses sítios eram feitos, como esses rituais eram feitos, mas ainda tem um fator muito grande que é a questão racial, né, de dizer o que é cultura superior, o que é inferior, né? Então, o que a gente considera, né, música clássica, o que a gente, né, considera bom, né, está relacionado, né, às questões, né, da população branca, e o que a gente vai considerar aí, né, questões, né, negativas em relação à cultura também passa. Então, hoje a gente está também no contexto, né, que é incrível quanto as pessoas, né, olham para pessoas negras periféricas, e aí se a gente tem, né, por exemplo, exemplos muito básicos, assim, uma pessoa negra com dread, com trança, né, essa pessoa vai em busca, né, de um emprego, se atribui característica a isso, né, uma pessoa que parece alternativa, então as pessoas leem como uma pessoa que não é responsável, uma pessoa que não é comprometida, mas se a gente tem, né, outras pessoas, enfim, pessoas brancas, né, com essas características, são pessoas que são inovadoras, são dinâmicas, como a gente atribui questões psicológicas também, questões sociais diferentes, né, entendendo a questão da cultura. E aí, né, se a gente vai entendendo que a questão da raça, do conceito de raça, ele serviu como uma questão doutrinária, né? Assim, a gente precisaram, né, estabelecer essa divisão para que se justificasse a questão de dominação racial. E aí, quando a categoria, né, da psicologia diz que não é importante, que a gente, enfim, já superou, ou, né, as próprias diretrizes curriculares, né, aponta que não é importante discutir isso, porque a gente não tem, né, disciplinas que falem sobre a questão racial, né, dentro de um contexto obrigatório, a gente vai ter, né, alguns professores e poucos, né, assim, falando sobre isso, né, por iniciativas particulares e uma maioria da categoria, né, que vai assumir que, bom, eu não tenho, né, formação sobre isso, então não dou conta, e aí eu não vou falar sobre isso. E aí a gente volta e entende que o conceito de raça, ele justificou o processo de escravização, né, justificou o processo do Holocausto, né, ele tem um impacto enorme, né, em como a gente pensa na nossa sociedade, e ele é importante para a gente também entender como que vai se dar, né, essa organização também psicológica das pessoas a partir da questão, da questão identitária. E aí, por que a gente ainda usa, né, então, esse conceito, mesmo sabendo que esse conceito biologicamente já está superado, né? Porque a gente sabe
que é um conceito político ideológico, né, e não um conceito biológico. E eu gosto muito de da conceituação que o nosso próprio conselho, com participação do AMA, da Amcinep, de vários teóricos, construiu sobre o que é o racismo, porque tem coisas que são muito básicas, né, mas muito óbvias, mas é justamente por serem que a gente tem dificuldade de compreender, né? Então, a gente ainda acha que a questão racial ela vai se dar de uma forma muito explícita, ou que ela afeta só a população negra, né? Ou que, enfim, são questões que vão se dar, né, só em alguns ambientes. E eu gosto desse conceito, né, que ele vai trazer, né, de uma forma bem complexa, né, o que pensar a questão racial. Né? Então, o racismo é uma ideologia de abrangência ampla, complexa, sistêmica, violenta, que penetra e participa da cultura, da política, da economia, da ética, enfim, da vida subjetiva, vincular, social e institucional das pessoas. Né? Então, a gente está falando de uma estratégia de dominação que estrutura a nação em cada um de nós e é pautada na presunção de que existem raças superiores e inferiores. É claro que, né, se a gente pergunta, né, para uma pessoa, olha, você é racista? Essa pessoa vai dizer não, né? Mas basta a gente investigar um pouco, né, e mudar a forma de encontrar essa pesquisa, essa pergunta, que inconscientemente a gente vai entender, né, como as pessoas internalizaram isso, né, e acreditam numa noção, né, ou de inferioridade ou de superioridade. Tem uma pesquisa que eu acho sensacional também da Lia Weiner, né, que é o branco, branquíssimo encardido, que ela entrevista várias pessoas, né, em São Paulo, para tentar entender como essas pessoas se percebem enquanto brancas. E aí isso é interessante, porque a gente vinha, né, só estudando população negra, tendo pessoas negras como objeto de estudo, e aí a professora Cida Bento, né, ela é uma pessoa muito importante para a gente, né, que ela vai dar um giro também ali nos estudos, ela conta que estudava muito Florestan Fernandes, e aí lendo ali Florestan Fernandes, ela fala, peraí, a gente está sempre pensando nas consequências, nos efeitos psicossociais da população negra, mas como é olhar também, né, para as pessoas que participaram desse processo de colonização, né, que construíram esse processo de opressão. E aí é da década de 80 até agora que marca os estudos, né, na linha dos estudos raciais, que a gente passa a olhar para a branquitude e entender também o que é essa construção, né, como que essas pessoas se pensam, né, como que se dá essa lógica. E aí uma outra questão que eu acho importante para a gente é entender, né, que o Frantz Fanon ele tem uma contribuição muito importante, né, sobre essa questão psicológica, né, quando ele vai trazer que as pessoas negras elas crescem dentro de um complexo de inferioridade, né? Há uma tentativa de alcançar um eu ideal branco que é inalcançável e na tentativa de alcançar, né, esse eu ideal, que não é possível, é criado um complexo, né? E a gente vive e internaliza esse complexo, né? Se entendendo, então, né, enquanto... pensando, então, esse lugar de inferioridade. E aí, na clínica, isso aparece muito, né? Assim, quando, enfim, você né, já atende pessoas que acham que, né, entrar em lugares, né, de poder, ou até mesmo na universidade por sorte, né, ou que não deveriam estar naquele lugar, né, sentimentos comuns da população negra, né, de não pertencimento, deslocamento, né, o quanto o racismo ele vai afetar principalmente, né, dois aspectos que é muito importante para a nossa área, que é o processo de identidade e autoestima, né, então há um impedimento a partir dessa dinâmica, né, racista, né, de que pessoas negras possam experimentar e viver a sua própria identidade racial. Então, se descola, né, desse próprio processo de quem é, e aí é criado, né, mesmo um complexo dessa autoimagem, né, de como, enfim, pessoas negras vão se pensar, vão se entender. E aí o processo, né, de se entender enquanto uma pessoa negra também é um processo psíquico complexo, né, para a gente entender como é se dar conta dessa negritude, né, como é se dar conta, né, de ser, né, uma pessoa negra numa dinâmica, numa estrutura racista. E aí, o Brasil, ele tem características muito peculiares para a gente pensar, porque nós não vivemos leis segregacionistas. Então, o fato do Brasil não ter
né, tido, olha, banheiro para branco, banheiro para negro, escola para branco, escola para negro, esse ônibus aqui só podem pessoas negras, né, esse aqui não podem, né? O Brasil, ele olha, né, para países, né, que viveram essa dinâmica, como os Estados Unidos, África do Sul, né, e fala, não, nós não somos racistas, né, sim, racistas são os outros. E aí essa dinâmica, ela aparece no espaço, né, de análise, ela aparece no espaço da psicologia, porque há, né, uma leitura de que é isso, nós não somos, né, aqui no Brasil, né, assim, essa dinâmica, ela não vai estar presente, né, assim, um país, como eu falei, né, um país sem racistas, que a gente não consegue localizar a violência, e quando a pessoa, ela passa pela violência, né, e aí ela leva isso para o espaço, né, psicológico, e aí, né, enfim, né, o psicólogo vai dizer, né, assim, olha, né, será que não é uma, né, uma questão persecutória? Será que você não está se colocando, né, num lugar, né, de muita fragilidade? Não é importante a gente fazer um fortalecimento para que você consiga lidar com essas questões? E aí há justamente, né, assim, na pessoa que também, como o Brasil já é um país que tem dificuldade de assumir isso, a pessoa também, ela vive um outro processo violento do não reconhecimento desse sofrimento psíquico, né? E já é difícil localizar isso, né, em uma dinâmica onde a gente não reconhece o racismo. Então, quando a pessoa ainda leva isso para o espaço, né, e ela não tem essa legitimação desse sofrimento, isso também fica muito confuso, né, que a pessoa entra nesse lugar, né, de dúvida se é realmente, né, esse processo, ela vai, né, enfim, né, ser colocada numa responsabilização para lidar com isso. E, né, assim, o nosso desafio, né, de entender uma questão estrutural e não individualizar, que é o que a gente faz muitas vezes no espaço da clínica, né, individualizar o sofrimento, pensar aquele sujeito que está ali, né, e não entender, né, o quanto essa violência ela se dá, né, numa camada estrutural. E aí, eu gosto também de falar dessa questão básica, né, que é uma sociedade que ainda vive o mito da democracia racial, né, quando entende que, né, olha, né, o processo de miscigenação, que foi um processo que aconteceu no Brasil, né, o Brasil ele investiu, né, em trazer pessoas de fora, né, espanhóis, chineses, né, pessoas que viviam em condições precárias nos seus países, né? Então ofereceu melhores condições para essas pessoas, né? E isso também tem a ver com uma questão psicológica, né? Porque quando acaba o período, né, da escravização, né, a ideia de degenerência, ela ainda é muito forte. Essa ideia de que existiriam ali questões psicológicas que fariam da população negra uma população transgressora, uma população danosa. E esse é o imaginário social coletivo que a gente ainda carrega. E aí o Brasil fala, bom, a questão da raça ela é um problema, mas ela pode ser a solução. Vamos, né, assim, criar uma proposta de branqueamento dessa população. E essa proposta, né, a forma como isso acontece no Brasil, dentro de um processo muito violento, né, assim, faz, né, com que hoje a gente tenha várias escapatórias, que é nessa justificativa de, bom, né, se eu posso ser branca e ter uma mãe negra, um avô negro, né, ou se eu sou negra e tenho uma mãe branca, se somos todos tão miscigenados, né, logo não vamos nos discriminar. E o Brasil ele é vendido como essa grande proposta. Eu coloquei aqui, né, o livro Casa Grande Senzala, né, que o Gilberto Freire não é a pessoa, né, ele nunca falou, né, cunhou o termo democracia racial, mas ele né, esse livro ele é tão difundido, né, no Brasil, né, nesse momento, né, e ele vai dizer de uma relação quase que amistosa que acontecia ali, né, entre a Casa Grande Senzala, né, no período pós-abolição, e hoje as pessoas ainda acreditam nisso, né, acreditam que a gente vive uma grande relação, né, amistosa e que temos um problema social, mas não temos um problema racial. Eu gosto também de contextualizar que o Brasil ele começa a discutir a questão racial a partir da criação das políticas afirmativa, que é a política de cotas. Então, quando se tem uma política, né, para a população negra, voltada para a população negra, esse debate ele vai tomar conta do Brasil, porque as pessoas vão entender que a população negra vai ser privilegiada. E até hoje, né, um dos discursos mais ferrenhos, mais controversos, que é uma
sociedade que se divide, né, dizendo que, ora, né, metade é a favor, né, metade é contra, e o que está no fundo dessa discussão é justamente o mito da democracia racial. Achar que não precisamos, né, de cotas raciais, porque não se tem uma desigualdade racial, e sim uma desigualdade social. E a categoria, né, da psicologia, ela compra, né, ela internaliza esse discurso. Eu vou até retomar o senso psi, para a gente entender que se nós não temos um letramento, né, se nós não temos uma educação antirracista, né, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa formação educacional, muito antes mesmo, né, do processo de graduação, e nós temos uma sociedade que não racializa pessoas brancas, né, a gente só racializa pessoas negras, né, então é uma categoria branca, né, uma categoria, né, hétero, que não vai se racializar, não vai ter, né, um letramento racial e que também vai, né, nessa prática da psicologia, né, achar que, olha, a gente até pode falar sobre desigualdade de gênero, a gente pode falar sobre desigualdade social, mas, né, não se entende a importância de discutir essa questão racial, né, nesse âmbito da psicologia. E aí tem âmbitos que eu acho muito interessante para nós pensarmos, né, que é o racismo institucional, o racismo interpessoal e o racismo pessoal internalizado, e a gente pode fazer isso até a partir de uma leitura psicanalítica, né, assim, primeiro entender, né, que o racismo institucional é a forma como as instituições, né, elas praticam e reproduzem o racismo. Por exemplo, né, a gente há muito tempo atrás, né, essa pesquisa é sempre muito falada, a gente teve aí, né, uma divulgação, né, do SUS, né, de uma pesquisa do SUS, dizendo, olha, mulheres negras recebem menos anestesia, tem um tempo menor de consulta, né, recebe menos informações. E aí, o que que significa pensar isso, né? É que há uma ideia, né, o fato da gente olhar mulheres negras, né, sempre nos serviços a população negra está nas piores estatísticas, né? Sempre seja questão de trabalho, educação, saúde. E aí, o fato da gente, né, construir essa imagem das mulheres negras sempre em trabalhos informais, subalternizados, de baixa escolaridade, toda a construção, né, do que são pessoas negras vai resultar numa ideia de que essas mulheres são fortes, de que essas mulheres, né, são mulheres guerreiras, né, que frequentemente a gente escuta isso como uma forma de elogio, e aí isso se reproduz nessa violência também institucional, né, de achar que são boas parideiras, né, que não precisam de anestesia, mas a gente pode entender isso de várias formas, né, o fato, por exemplo, né, da gente entender que por uma questão histórica também, né, a população negra é maioria, né, tá, né, numa situação social, né, vulnerável, e a gente sabe que a maioria, né, das pessoas negras vem, né, de escolas públicas, são oriundas de escola pública, e a gente tem aí, por exemplo, né, essa exigência nos cursos de mestrado, né, e doutorado, de que as pessoas falem, né, um ou dois idiomas, inglês, francês, e aí quando a gente pensa, né, que isso é uma forma também, né, de não incluir, né, das pessoas negras não conseguirem acessar espaços que são importantes, né, para essa construção, né, para essa produção de conhecimento, né? Então, quando a gente pensa, quem é que está discutindo, né? Quem é que está se formando nas escolas, quem é que está, né, de alguma forma dentro dessa discussão, a gente entende que ainda né, a maioria, né, de pessoas brancas que estão nesse espaço intelectual. E logo, né, se a gente não tem, né, pessoas negras nesses espaços, pouquíssimas vezes a gente tem pessoas que vão se interessar pela questão racial, que vão discutir, que vão produzir conhecimento nesse lugar. E isso vai dando espaço para essa lacuna, para essa ausência que a gente tem. E eu quero focar, né, na verdade, dois pontos para a gente pensar, que é o racismo interpessoal e como a gente pode pensar essa internalização também, né, do racismo. Né? Quando a gente fala de racismo interpessoal, né, um exemplo é como o racismo ele vai se dar na própria relação, né, entre pessoas, como, né, o fato da categoria, né, de psicologia não assumir que o racismo é um determinante, né, no sofrimento psíquico. Em 2018, o Ministério da Saúde, né, em parceria com a ANB,
divulgou, né, uma pesquisa sobre óbitos, né, de adolescentes e jovens, né, que morreram, né, por suicídio. E aí é muito interessante fazer uma análise disso, né, porque um dado, ele foi muito divulgado nessa pesquisa, né, que a cada 10 suicídios, né, 6 acontecem entre adolescentes e jovens negros. E aí eu fico pensando que, assim, o campo da suicidologia, ele é um campo bem consolidado, né, a gente sabe quais são os determinantes, né, para o suicídio, entende, né, que tem características ali da ambivalência, da impulsividade, da rigidez, né, quando uma pessoa está num processo, né, de ideação suicida. Basta, né, a gente estava lá no Setembro Amarelo, e aí se tem vários dados, né, que são divulgados, né, sobre suicídios, que já estão bem consolidados aí na área, mas as pessoas não racializam o campo de estudo, né? Então, as pessoas não consideram a questão racial como um fator aí no processo de adoecimento. O que se tem, né, uma leitura de que, olha, a maioria das pessoas, né, que concretizam, né, um suicídio, são pessoas que tinham um transtorno psicológico, né, anterior. Mas e quando a gente faz essa leitura, né, seja até a partir do transtorno, né, de quem tem depressão, de quem está no quadro de ansiedade, não se investiga, né, a partir também desse lugar social, né? Não se entende que, né, um processo depressivo, né, ele pode estar relacionado com essa experiência racista, quanto um processo, né, de ansiedade. Então, se olha a partir de sinais e sintomas, né, mas não se enxerga essa pessoa a partir dessa história, né, a partir desse lugar social. E aí é isso, né? Se é uma pesquisa, né, que vem, né, muito importante, mas o quanto, né, a gente tem muitas produções sobre suicídio, e aí a gente, né, só em 2018 vai ter aí, então, né, e aí 2018 para cá, né, surgiram novas publicações, né, sobre suicídio da população negra, incluindo a questão racial. E eu gosto até de falar, né, sobre essa questão também, esse adoecimento, a partir de um conceito, né, que a partir do conceito de necropolítica, que a Kilime Bembe, né, ele vai construir, né, que a questão, a gente sabe que saúde mental não é um processo individual, né, é um processo coletivo. As dinâmicas, as estruturas sociais, elas afetam, né, a nossa saúde mental, né? Ninguém adoece num processo sozinho ou aleatório. E aí quando a gente entende, né, que existem determinados corpos, determinadas pessoas, né, que estão num lugar onde é permitido que essas pessoas, né, adoeçam, né, eu falo, né, assim, pode parecer até radical, de que se o Estado pudesse colocar todas as pessoas negras, né, num lugar e tacar uma bomba, isso seria feito, né, mas não é, mas há um fazer morrer, na medida que não há possibilidade, né, de viver bem, de ter qualidade de vida, de acessar determinados lugares, né, então é uma sociedade que é uma população, né, que vai entrando num processo, né, de falta de sentido, de desesperança, né, vai morrendo em vida, né, nesse processo de adoecimento. E até importante, né, contextualizar também o quanto na psicologia, muitas vezes, né, na psicanálise, a gente considera o fator psicológico e aí a gente esquece, né, desse compromisso ético-político que a psicologia tem, desse compromisso social que a psicologia tem, e a gente está vivendo um momento, né, de o curso da psicologia, ele é o curso do momento, né, assim, é um curso que está sendo mais procurado, pós-pandemia, né, as pessoas têm entrado no curso e com o discurso de que tem tantas pessoas adoecidas, né, então precisamos, né, da psicologia para a gente dar conta desse sofrimento que a sociedade está passando. Mas quando a gente vai entendendo que muitas pessoas que estão num processo de sofrimento, né, estão porque estão dentro de uma estrutura, né, que sem condições de emprego, num lugar, né, sem condições mínimas básicas de moradia, né, e a gente vai saindo dessa questão só psicológica e vai entendendo o quanto tem, né, uma produção de sofrimento dentro dessas estruturas de opressão, né? Justamente o que a Kimberly vai propor, né? O quanto essas categorias de opressão, né? Pensar pobreza, né? Pensar, enfim, outros lugares, vai, né? Desencadear esse sofrimento. E aí, se a gente não tem uma leitura sobre isso, né? Eu acho que
a gente continua numa prática, né, de uma análise só a partir de sinais e sintomas, né, de queixas, né, sem localizar também esse lugar social. E o racismo pessoal internalizado, a gente pode pensar ele, né, numa vivência que é em três aspectos, né? Assim, primeiro, há pessoas, né, negras que vão se dar conta dessa dimensão racial, o quanto, né, o racismo você consumir, né, assim, notícias sobre violência racial, o quanto você está em contato com essa questão gera um processo de sofrimento. E aí, mas, né, ao mesmo tempo, né, a possibilidade, por exemplo, de pessoas que fazem parte do movimento, que a partir desse coletivo, a partir dessa questão também, vão poder elaborar muitas questões psicológicas. Quantas pessoas, né, assim, às vezes têm dimensão, né, começam a entender o que é a questão racial, e aí falam, olha, né, eu estou acessando vários momentos da minha vida e entendendo que muitas vivências que eu passei têm a ver com a questão racial. E aí isso é um lugar de elaboração, né? Estar em grupos também é um lugar de se sentir pertencente, de dar um lugar também para esse sofrimento, né, psíquico. Então, há quem vai internalizar o racismo e vai ter, né, uma prática de questionamento e crescimento a partir disso, né? Vai elaborar essas questões, vai se fortalecer a partir dessas questões, mas há, ainda que seja um processo alienador, né, quem numa tentativa de proteger mesmo o ego vai entrar no processo de negação sobre a questão racial. E essas pessoas, né, são pessoas que também precisam ser olhadas, né, de uma forma cuidadosa, né, que é tão difícil, né, entrar em contato com essa questão, que há pessoas, né, muitas vezes pessoas negras que vão dizer, olha, eu não sou negra, eu não sofro racismo, ou vou entrar nos processos de branqueamento, numa tentativa, né, de negação, né, que é um mecanismo de defesa para lidar com a questão racial, ainda que a gente entenda que isso é um processo, né, alienador, né, assim, né, ser uma pessoa negra que não se dá conta, né, da sua própria identidade racial. E há, né, já situações em que a gente vê que essa internalização do racismo, né, ela se dá de uma forma tão profunda, é um processo que ele é tão violento, né, dessa construção psicológica, que essa estrutura psíquica ela não dá conta disso, né? E há né, assim, os casos, né, que as pessoas elas estão num processo de sofrimento muito intenso, né, num processo, né, muito grave a partir, né, desse contato com a questão racial. Então, eu acho que é interessante a gente entender essas dinâmicas, né, como psicologicamente, né, isso pode acontecer, essa internalização, para a gente também buscar, né, assim, ferramentas. E hoje a gente já tem, né, vertentes, né, como psicologia afrocentrada, né, psicologia preta, mas eu gosto também de pensar que a gente tem a fala, né, e a escuta como uma ferramenta potente, né, e a gente precisa, na verdade, né, entender, né, de que lugar essa pessoa está falando, qual que é a história que ela está trazendo, né, como a gente pode, né, dar conta, né, dessa pessoa a partir de uma escuta que seja racializada também nesses espaços de cuidados psicológico, né, e aí as várias críticas que a psicanálise tem recebido, né, nos últimos anos, né, por não conseguir olhar isso, né, de uma forma ampliada, por individualizar esse sofrimento e por não racializar. E não à toa também a gente tem, né, o apagamento de várias figuras que foram importantes, né, como Virginia Bicudo, né, que a gente não reconhece, que a gente não dá conta, que a gente não estuda, né, enfim, enquanto existem várias pessoas produzindo, que produziram e que foram responsáveis pela construção, né, por um pensamento psicanalítico, pela construção do campo psi, e a gente não inclui isso. Eu gosto de falar, né, assim, que Lacan, por exemplo, né, ele não é brasileiro, né, mas a gente estuda ele e a gente, enfim, né, assim, dá conta, olha, e é possível fazer uma leitura, né, a partir do que ele traz, né, dentro da clínica. Freud é a mesma coisa, né, assim, das que as pessoas vão lá, o Winnicott, a gente pode fazer várias leituras, né, dessas figuras e a gente faz, né, assim, tem isso como referencial para o nosso trabalho. Mas quando a gente tem psicanalistas negros, né, que estão trazendo, como a Neuza Santos, como a Virginia Bicudo, que vão fazer uma leitura, a gente acha que isso só é usado para pacientes negros, que isso é só uma leitura específica para grupos específicos. Então, a gente não considera essa contribuição, né, de pessoas que vão construir, né, uma psicanálise, incluindo a questão racial,
como pessoas relevantes. A gente acha que são estudos específicos, mas para Freud, Lacan, Winnicott, a gente não acha que são pessoas que são racializadas e que também fizeram isso a partir de um lugar de vida, a partir de um lugar social, a partir de um lugar racial, e a gente, né, pode fazer isso, né, atendendo todos os nossos pacientes, independente da questão racial, mas, né, com psicanalistas negros que estão trazendo isso, a gente não acha que é possível fazer essa leitura. Então, acho que isso é uma coisa bem importante, assim, para a gente pensar e refletir também, né? E eu queria trazer, né, assim, até isso, né, referências importantes que a gente tem em produções, né, que é o Tornar-se Negra, da Neuza Santos, né, que ela vai falar sobre essa construção, né, psicológica, sobre o que é a pessoa negra que ascende socialmente e como se dá essa questão psíquica desse lugar, né, da pessoa negra que vai ocupar esse lugar social. Isso é muito frequente na clínica, né, pessoas negras que ascenderam, que estão em algum espaço e que não conseguem lidar, né, com estar em um espaço que acham que não deveria estar. A gente tem o Psicologia Social do Racismo, né, que é um clássico, assim, um livro da professora Irei Carone e da professora Cida Bento, que é um livro, né, que ela vai discutir toda a questão psicológica também, vai falar sobre o que é a branquitude, como que se dá esse pacto narcísico da branquitude, e eu gosto até de falar, né, assim, as pessoas, todo mundo precisa ter um narcisismo furado, né, não é só crianças negras que precisam de bonecas negras, né, pessoas brancas também precisam, né, de bonecas, crianças, né, de bonecas negras, estudantes brancos também precisam de professores negros, né, porque eles precisam saber que não são os únicos, né, que estão nesse centro, né, então a gente precisa dessa, enfim, né, dessas outras referências também. E é um livro muito interessante, né, assim, uma leitura, né, onde ela vai olhar para a branquitude, né, entender um pouco o que é essa construção, né, a Grada Quilombo, né, que também é uma psicanalista, também vai fazer essa leitura, né, assim, do que é primeiro para a população negra, né, a experiência do racismo como um trauma, uma experiência que a gente não vê sentido, que a gente tem dificuldade de elaborar e que é um trauma que a gente vai vivenciando, e também vai olhar, né, para as pessoas brancas e entender como essa construção psicológica a partir dessa identidade racial enquanto pessoas brancas são formadas. E por último, né, assim, um artigo que eu gosto muito, que é Três Momentos do Pensamento Psicológico Brasileiro, né, que é importante a gente resgatar a história da psicologia e entender o compromisso, né, da psicologia com a questão racial. Então, ele vai, né, assim, resgatar o quanto o tema da psicologia, como eu falei inicialmente, da questão racial sempre esteve presente na psicologia, né? Mas, né, a forma como isso chegou na psicologia, a forma como a psicologia vai olhar para a questão racial, né? Ela é muito, isso, né? Ainda num lugar problemático. E a maioria, eu não sei, né, se vocês conhecem, mas eu gosto de deixar, né, essas referências, que é a atuação das psicólogas hoje, né, no enfrentamento do racismo. A gente tem o AMA Psique e Negritude, né, que é um instituto, né, que é formado aí por mulheres desde a década de 80, né, tendo a figura da Maria Lúcia, que é uma psicanalista, e acho que tem 2 anos, talvez, um pouquinho mais, né, que ela produziu, né, publicou um livro, né, assim, questões raciais para a psicanálise, né, ela vai contando ali, né, de como esse livro ele surge no contexto de uma formação em psicanálise, que as pessoas, né, elas vão fazer uma brincadeira, né, uma brincadeira, a gente sabe, né, racismo recreativo, através disso, né, e a gente até pode entender, né, a gente sabe que o xixi é uma forma, né, de comunicar, né, algo que está ali, o quanto a brincadeira, ela é, né, uma forma, né, de dar conta de um conteúdo, né, que de outra forma ele não pode ser levado. E as pessoas se utilizam muito da brincadeira, né, para a prática racista. E aí ela está lá numa formação, né, em psicanálise, e isso acontece, né, uma situação, né, de racismo, e as pessoas não falam sobre isso, não lidam sobre isso, e aí ela vai propor, né, essa discussão. E esse livro, ele é uma construção de várias pessoas, né, majoritariamente psicanalistas, que vão fazer essa discussão da questão racial, né, dentro da psicanálise. E a gente tem um SET também, que é um instituto que vale muito a pena conhecer, né, que ainda não teve contato, né, que também vai trazer produção, discussão,
né, sobre a questão racial, não só no campo da psicologia e psicanálise, né, mas, né, em outros campos que também são importantes para a gente pensar. E eu acho que é isso, assim, hoje o que eu queria trazer para vocês, né? Entender que existe um lugar, né, para a gente, do porquê que a gente não dá conta desse sofrimento psíquico, do porquê a questão racial ela não aparece muitas vezes na nossa prática, é o quanto a interseccionalidade, né? Ela é uma lente que a gente precisa ter, a gente precisa colocar, né, nesse lugar e o quanto a gente precisa entender, fazer esse resgate dessa memória do que é essa construção, do que é essa dinâmica, né, do racismo, a gente precisa desse letramento para a gente se racializar, né, e dar conta também de racializar os nossos estudos, racializar a nossa escuta, para a gente entender um pouco melhor, né, assim, o que é hoje, né, o efeito do racismo, essa complexidade, né, de como o racismo ele vai ter um impacto, né, profundo, né, assim, muito danoso na questão psicológica. Gente, falei um monte, né? Eu acho que é um pouco disso que eu tinha preparado hoje. Vou deixar aberto para a gente conversar agora um pouquinho. Obrigada. Obrigada, Paula, uau, que fala potente, que traz um monte de coisas para a gente pensar. E eu vou agora abrir realmente para a gente poder conversar, para a gente poder dialogar. Eu acho que surgiram muitas coisas aqui para a gente poder pensar juntos. Vou deixar para quem quiser falar. Só lembrando aqui no chat que houve também a indicação do livro da Isildinha, né, da Isildinha Nogueira, Cor do Inconsciente, e Douglas Barros. Né? Esse eu, de fato, não conheço. Rio, se você puder deixar o nome, agradeço. E, por falar nisso, já está com a mãozinha levantada, a palavra para você. Bom dia. O Douglas Barros é um professor da USP, é filósofo e concluiu a formação em psicanálise, é uma pessoa que cuida muito dessa temática, né, sobre os limites da psicanálise no ponto de vista de aspectos sociais, sobretudo racismo. A minha pergunta não vai sobre isso, mas vai para um outro caminho. Eu sou psicanalista. E estou num grupo de estudos e escrevi um livro sobre os limites da psicanálise, enfim. Esse livro foi editado por Novas Edições Novas, aliás. É uma editora portuguesa, portanto, não tem no Brasil, foi um negócio de último... Sim, que me ocorreu, eu achei que não podia, resolvi fazer e funcionou e está, enfim, circulando. E a minha questão é sobre isso, assim, né? Quais são os limites da psicanálise, mas, sobretudo, quais são os nossos próprios limites entre o profissional e o militante. Né? Que cuidados são esses? Quais são os limites que a gente pode adotar entre uma coisa e outra, sabe? Que é também um tanto perigoso. O que é que a gente faz na nossa clínica? Sim, eu acho até importante, né, pensar essa questão, porque há um limite, né? Um limite que precisa ser respeitado, e como eu acho que eu gosto de pensar assim, né? Não é porque somos pessoas negras que a gente dá conta da questão racial. Óbvio que tem uma formação, né? Eu só falei isso aqui tudo hoje porque eu estudei, que eu venho de um processo. E aí é claro, né, assim, que se a gente não der conta das nossas questões, né, no nosso espaço de análise, no nosso cuidado, a gente entra num processo que vai além do que é o limite, né, nesse contexto também de atendimento, desse contexto da clínica. Então, se a gente não se pensa, se a gente não se cuida, né, e inclusive pensa o espaço da militância, né, como, enfim, um outro lugar, como tem essas implicações, né, a gente corre o risco, né, de levar para o espaço da clínica, né, questões que são nossas, né, assim, questões que são nossas. Há um processo ali que precisa
ser olhado, precisa ser respeitado, e até é importante, né, falar, né, assim, nem todo paciente, né, negro, tá ali discutindo, né, sofrendo, olhando, isso afeta, isso tem impacto, a gente precisa racializar, mas não é toda pessoa que vai procurar, que vai falar sobre isso, que essa, né, vai ser a questão. Então, tem muitas coisas para a gente pensar, e eu acho que a gente precisa ir construindo isso, né, assim, entendendo quais são esses limites, como que a gente faz, né, esse trabalho, né, como o espaço da militância ele é um espaço que eu acho potente também, porque a gente não vive a experiência só a partir do racismo, né? Assim, acho que a gente vive uma experiência de negritude também, de se fortalecer, de estar dentro desse espaço e de levar outras coisas para esse espaço, né? Que não cabem, né? Dentro do espaço da clínica. Mas fica à vontade também, gente, para vocês falarem, para a gente conversar um pouco sobre o que vocês pensam. Acho que eu vou aproveitar e dar pitaco nisso daí, que realmente é uma coisa que me atravessa bastante também, né? E eu só me lembro da própria Isildinha falando, dentro da clínica a gente não faz militância, a gente faz militância fora, mas dentro da clínica é a questão do sofrimento psíquico que se apresenta, né? Mas talvez eu vá falar muito a partir da minha experiência pessoal, sabe? Desde que, para mim, essas questões raciais foram colocadas e ficaram muito em relevo na minha vida como um todo, a minha escuta dentro da clínica mudou bastante, foi muito modificada, porque eu acho que passa por isso. Eu estava te escutando, Paula, e pensando nesse processo de construção de uma identidade negra, na construção da negritude, né? O quanto isso é difícil para a gente, o quanto isso é desafiador a partir dos lugares de identificação da negritude que nos foi dado ao longo de 500 anos, né? São lugares muito negativos e como a gente se reconhece nesses lugares, fazer uma modificação desses lugares para poder, enfim, se construir uma identidade positiva, né? Isso é uma coisa extremamente desafiadora. E eu percebo que ao longo dos últimos anos, particularmente, na medida em que eu vou pensando sobre isso, construindo, reconstruindo, estudando, trabalhando isso, inclusive no meu espaço de análise, na minha análise pessoal, a escuta disso fica muito afiada também dentro do consultório. A gente consegue escutar, né? E nisso eu fico pensando, Rio, o quanto a gente consegue escutar, eventualmente, as questões do sofrimento psíquico ligado à questão racial. E às vezes consegue até nomear. Você falou no meio da sua fala, né, Paula? Quantas vezes a gente, só depois, só muitos anos depois, vai conseguir nomear questões sobre que nós vivenciamos ao longo da vida como, opa, peraí, aquilo foi racismo. E a gente só consegue nomear muito tempo depois. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo também, né? E acho que acontece com muitos de nós, particularmente quando a gente circula em meios brancos, né? Meios em que nós somos parcialmente aceitos, mas não somos aceitos, a gente circula, mas não é aceito, enfim, tem toda uma confusão aí que eu não vou entrar nesse mérito agora, porque acho que nem cabe. Mas escutar, ter a noção de que isso acontece, ter a consciência disso, e eventualmente poder nomear, isso na minha clínica faz muito sentido, e tem acontecido. Às vezes poder questionar, né, para o paciente, a partir de uma clínica com uma orientação de Winnicott muito forte, eu entendo que muitas vezes a gente precisa nomear algumas coisas, do tipo, será que isso que você está falando não diz respeito a um racismo? Porque às vezes a pessoa nunca se deu conta de que era uma situação de racismo, de que aquele sofrimento está ligado ao racismo. Então, e eu sei que eu digo isso, muitos psicanalistas vão dar pulos de bater no teto, né? Como assim você nomeia?
Não, mas a gente Nem nomeia, todos, é preciso nomear, né? nem todos, Que bom! Acho que aqui eu me sinto muito à vontade para dizer nem todos. isso, né? Porque aí entra, né, essa questão de poder nomear sem militar, mas dar um nome, o nome que as coisas têm. E assim, se essa coisa tem esse nome ou não, é o paciente quem vai dizer. Seja imediatamente, seja depois de uma reflexão, seja, né, essa construção que é feita pelo paciente que a gente, no meu ponto de vista, na minha forma de fazer a clínica, a gente oferece o rabisco. O que, que o paciente vai fazer do rabisco a partir disso, aí é com ele. E da nossa capacidade de escuta, né? Porque eu acho, inclusive, você começa a sua fala falando um pouco sobre isso, né, Paula? Tem a expressão, eu não sei se ela foi cunhada na França ou se os franceses a utilizaram do espaço de segurança dentro da psicologia, né? De procurar psicólogos, psicanalistas negros, porque esses seriam, em tese, capazes de escutar que aquele sofrimento é racismo e não paranoia. Isso é terrível. Isso é terrível. Então, esse é a minha questão sobre isso. E eu vou calar a boca, porque senão eu falo até amanhã e não paro mais. Eu sou igual a você, então já vou aqui me metendo, desculpe os demais. Se alguém quiser cortar minha fala, pode cortar, porque senão eu vou falando demais também. Posso ver o microfone, senão eu canto. Tem uma coisa que vocês duas falaram que me chama muita atenção, uma ideia do dever. Ou seja, você só é negro no futuro, sempre na ideia de dever, salvo engano, foi Fanon que fala sobre isso. Ou seja, por mais que você nasça em lares pretos conscientes e que isso seja construído, ou o contrário, num lugar onde esse assunto não é debatido, a ideia do preto só vai surgir depois, quando alguém te disser preto. Então, você só é no devir, sempre no futuro. Isso é uma questão que talvez seja a grande dificuldade de, num consultório, num set analítico, me perdoe se eu usar os termos psicanalíticos, eles não aparecem tão simplesmente. Então, eu não vejo problema, Alba, sobre dizer, sobre fazer uma provocação, ou sobre qual é o termo que a gente vai falar, de a gente fazer uma pergunta absurda, como se não quisesse nada, porque também a gente precisa estar amparado na perspectiva de uma nova psicologia, uma nova psicanálise. Essas psicologias e psicanálise, elas todas foram criadas, pensadas em um tempo. Isso não quer dizer que sejam ruins, aliás, elas salvam vidas, eu super acredito. Mas o que a gente precisa pensar é que nós estamos noutro tempo, em um tempo muito diferente daquele, sobretudo com essas agressões sociais que estão muito mais ampliadas em razão, bom, tecnologia, tudo que a gente quiser trazer como recurso, que eu não chamo nem de mal nem de bom, porque o mal somos nós que damos. Então, são recursos que estão à disposição e que, por isso mesmo, amplificam, né, certas práticas que já existiam antes, que eram mais, eu vou chamar domésticas, porque, enfim, não racismo, porque esse penado doméstico, né, ele afetou mundialmente. Mas as dores disso, para a manifestação, ela ainda é primitiva, ou seja, se sente as dores do racismo que se sentia no século XVI, se sente hoje, como se hoje ainda recebêssemos chicotadas, e hoje a gente recebe bala. Mas as dores são as mesmas. Então, mas a psicologia e a psicanálise nunca cuidaram de olhar para aspectos sociais. Aí eu não vou só tratar do racismo, existem outros, sei lá, gordofobia, LGBTQI+, fobia, e elas nunca deram conta. Então, essa é uma outra questão, Paula, talvez, que você falou muito, é de como a gente vai é, cuidar que essas instituições, psicanálise, psicologia, olhem para questões políticas, e éticas e sociais, como queiram, de um outro lugar, que não é do aspecto discursivo, né? De como somos preocupados, é de um ato, ou seja, por que é que não tem tantos psicanalistas pretos? E por que é que a ideia de analisante,
preto de que só preto entende? Quais são os limites dessa institucionalidade em relação... E quais são as responsabilidades dela também com relação aos pretos e a essa formação de pretos, que isso também é de uma responsabilidade. Então, não é só dentro da clínica, né? É a gente pensar a responsabilidade em torno da discussão, seja ela qual for, social, política, para além da clínica, sobretudo na institucionalidade, porque não se discute isso dentro da clínica individualmente. É óbvio, você está tratando uma pessoa. Bom, ali é um caso que você vai cuidar, porque o discurso vai vir de forma diferente de cada uma das pessoas. Mas quando a gente pensa na luta política, ética, social, a gente vai pensar no coletivo. Então, temos um desafio, falei demais, enorme pela frente. Obrigada. Eu gostaria de falar, pode ser? Fiquei pensando nesse desafio que a Rio fala, né? Que é um desafio que ele está acontecendo e acredito que é um desafio que ele está tendo um resultado, é isso que eu queria dizer. Né? Porque assim, com todo esse enfrentamento, esse esclarecimento, essa consciência, né? Eu, pelo menos, me toca muito, né? Que eu tenho observado cada vez mais, que é como a gente estava falando antes, que o papel, né, das pessoas pretas era na televisão, era era a camareira, era a doméstica, era o porteiro, era, né, era todo esse trabalho, né, mais terceirizado, digamos assim, uma coisa mais não tão valorizada na sociedade. E hoje eu olho assim, eu fico encantada com os papéis maravilhosos que estão acontecendo, assim, famílias inteiras, médicos, casais com filhos na faculdade, repórteres maravilhosos, e eu fico me perguntando aonde é que estava essa gente? Onde é que estava? Que de repente assim apareceu, né? E eu fico assim impressionada pela invisibilidade, né? Que a condição, que a nossa condição colocava, que não dava espaço. Por que agora tem e até há pouco tempo não tinha? Onde é que estava? Não são pessoas tão jovenzinhas que começaram agora. São pessoas já bem maduras até, né? E não tinham voz, não tinha espaço, né? E eu acho que aí começa uma mudança, porque daí as pessoas, né, começam a olhar e se identificar e saber que são capazes, todo mundo é capaz, né? Era isso que eu queria falar. Paula, se você quiser responder já. Deixa eu ouvir a Mariana, quem não falou ainda. Bom dia, gente. Pensando sobre esse desafio, eu tive agora no congresso da Febrapsi, né, que teve aqui em Campinas. E o que ainda me surpreende é que, apesar de ter algumas mesas falando sobre as questões da branquitude, da negritude, eu vi muito poucos psicanalistas negros falando, né? Tinha o Inácio Paim e a Isildinha, basicamente, assim, falando. E sobre esse lugar, né, que eu acho que a gente estava falando, e a Paula também falou, de negros só procurarem psicanalistas negros, né, desse sentido, me parece que o movimento também é o contrário, assim, parece que os psicanalistas negros só podem falar de negritude e branquitude, assim, né, eles não podem falar de outras questões também. Então, as mesas, no geral, que apresentavam casos, enfim, eram psicanalistas brancos, né? Então, assim, eu ainda acho que é um desafio enorme na nossa área, assim, de ter psicanalistas negros falando, obviamente, trazendo esse tema, porque eu acho que a psicanálise parte disso, né? Você sempre traz aquilo que te move de alguma forma. Eu acho que a partir disso você vai pensando. Então, eu entendo que sim, né, psicanalistas negros vão falar da questão da negritude, da racialização, mas eles não precisam estar ali falando só disso, né? Eu acho que acaba ficando muito fechado e o espaço fica
restrito. Aí parece que assim, a gente está fazendo só pro forme. Então, só está falando disso, então a gente convida os psicanalistas negros. Então, acho que nesse sentido, o desafio ainda é muito grande, me parece. Seu áudio, Paula. Ô, gente, nova, mas com problemas com a tecnologia. Rio, eu estou muito feliz, assim, de ter participado, de ter tido esse encontro com você, né? Assim, foi muito bom te ouvir. E é bom participar dessas trocas também, né? Porque a gente vai se conhecendo, vai trocando, né? Quero muito conhecer seu trabalho, né? Mesmo que esse livro não tem no Brasil, né? Mas, né, eu quero ver, conhecer seus trabalhos também. Fiquei aqui muito interessada, né? E feliz por, enfim, né? Ter te encontrado nesse espaço. E aí, Aldina, você trouxe algumas coisas que eu fiquei pensando, que assim, a população negra, ela foi excluída do processo educacional durante muitos anos, né? É, estudar, né, assim, estar em alguns espaços, né, foi um direito a ser conquistado. A população negra sempre esteve, sempre produziu, né, mas até sempre existiu, sempre teve voz, né, mas a forma como, né, o racismo vai operando, né, que a gente precisa pensar. E aí eu lembrei de algumas coisas quando você estava falando, né, que é a invisibilidade de figuras muito importantes que a gente tem na psicologia, como Juliano Moreira, como a Virginia Bicudo, que já foi falado, Neuza Santos, que só é conhecida, né, por pessoas negras que discutem questão racial, né, então, assim, o quanto a gente tem pessoas, não só, né, daquele momento, mas pessoas agora vivas que, assim, contribuem muito, né, e que a gente não lê essas pessoas, né, assim, são pessoas que construíram um campo psi, que fizeram parte, né? Assim, Francis Fanon, eu sempre falo, né? E aí tem um texto até da Clélia Prestes que ele me mobiliza muito, que é Não Sou Eu do Campo Psi, resgatando e trazendo a história do Juliano Moreira, porque a gente, quando vai falar sobre reforma psiquiátrica, luta antimanicomial, a gente tem o Franco como uma grande referência, e ele, né, as pessoas, ela vai falar assim, nossa, as pessoas se tornam pai, né? Ele é o pai da reforma psiquiátrica, e sem dúvida, né, ele é uma pessoa muito importante. Mas quando a gente entende, né, que Juliano Moreira, 70 anos antes, já tinha contribuído muito, que você tem o Francis Fanon, né, assim, a gente não tira, né, por exemplo, o brilhantismo da Nice, mas, assim, se tem filme sobre ela e nunca se fala, né, sobre outras pessoas que também fizeram parte, então é como se não pudesse dividir, né, não pudesse reconhecer outras figuras que também são importantes, né? E para isso a gente até dá um nome, né, um termo, que é o processo de epistemicídio, né? O quanto essas figuras no nosso processo, e a Rio até falou um pouco sobre isso, assim, né? Quanto a gente tem um conhecimento datado, né, produzido por determinadas pessoas em determinado momento, e a gente está num momento que a gente precisa olhar, né, ver que assim existe, a gente está num outro contexto, num outro momento, e essas questões são muito importantes. Eu também gosto muito assim de algumas referências, não é sobre excluir, mas é quanto a gente precisa rever, né, incluir, né, inserir outras pessoas também para a gente poder pensar isso. Me perdi aqui que tinha uma outra coisa, né? Ah, é que eu gosto muito, né, também quando a gente fala, né, vai discutindo questão racial, porque muitas vezes as pessoas elas ficam no lugar de culpa, né? Ai, meu Deus, né, eu sou uma pessoa branca, e aí, né, assim, Grada vai falar muito sobre isso, né, o que é culpa também dentro de alguns processos psicanalíticos, né, esse lugar de que vai perder o outro, né, de que vai se perder, né, o amor. E aí é isso, quando a gente está falando sobre questão racial, eu sempre boto, né, assim, a quem interessa esse sistema, porque isso está sendo mantido, né, e acho que interessa quem está sendo privilegiado, né, a quem está, né, de alguma forma ganhando. E não tem nenhum olhar, né, assim, ingênuo para isso, porque o processo de escravização sempre foi sobre um processo capitalista, né, hoje, quando as pessoas falam, né? Ah, será que as empresas são antirracistas e estão aí fazendo produtos para pessoas negras, estão aí agora fazendo campanha em várias coisas, né? Enfim, pessoas negras sempre foram consumidoras, sempre e sempre estivemos aqui, né? Mas como isso vai se atualizando, né?
num processo ainda de ganho e vantagem para quem é beneficiado por esse sistema. Então, eu acho muito importante assim, essa leitura também sobre o que é a branquitude, sobre como isso se dá, de como ser apontado, reconhecer, né, esse lugar, né, do que é, né, uma pessoa branca vem cheio de culpa num processo, né, psicológico, essa culpa precisa ser olhada, né, então, ou de esquivas, então acho que, assim, tem muita coisa, mas, sem dúvida, assim, eu fico muito contente hoje, por exemplo, né, em sala de aula, e acho que tem até umas alunas minhas que estão aqui, quando eu vejo o quanto as políticas, né, de educação elas foram importantes para o ingresso, né, de pessoas que antes não acessavam. E só para finalizar também, tem um trabalho da Lia, que o professor Edilberto e o professor Alessandro, que é um professor da USP, né, do curso de psicologia, eles investigam vários cargos altos, né, em São Paulo, né, cargos de, enfim, poder, e eles vão ver quais que são os pré-requisitos, assim, para essas vagas, né, e aí uma coisa que, claro, o inglês sempre aparece ali, né, como um critério importante para o preenchimento dessa vaga. Mas quando eles vão perguntar, investigar, né, assim, o quanto o inglês é usado ou não, né, no dia a dia, naquele contexto, eles descobrem que as pessoas não usam, né, naqueles cargos que eles investigaram o inglês. Mas, né, o inglês e outras práticas, elas têm sido uma forma de barrar pessoas em alguns espaços. Né? Então, o quanto tem, enfim, ainda várias barreiras e estruturas que impedem pessoas, né, de ocuparem determinados espaços. Por isso que a gente fala que não é sobre desigualdade social, desigualdade racial, e defende até a políticas de cota como uma política importante, independente da pessoa estudar em escola pública ou não, particular, pode ser a melhor que tem, né, em qualquer estado. A gente está falando o quanto, né, de pessoas negras a gente tem ocupando espaços de poder, de tomadas de decisão, né? E aí isso eu acho que é um ponto assim importante para a gente refletir. Mas é isso. Eu quero agradecer, obrigada, Ana Paula, e quero dizer que eu amei a forma como tu apresentou o teu trabalho aqui para nós hoje. Obrigada. Eu vou dar um pitaco nisso também, né, antes de deixar a Aninha falar, só para dizer algumas coisas, né? Mariana, eu confesso a você que eu estou com super inveja por você ter estado no congresso da FEBRAPSE. Estava doida para ir, não consegui. Mas, enfim. Mas você me fez pensar muito nessa questão, e a Aninha e... Não, a Paulinha não. Mas a Aninha estava no congresso de Winnicott, no encontro de Winnicott, no encontro brasileiro de Winnicott, e essa foi uma coisa que eu levantei lá, que nós estávamos em João Pessoa, né? A Lia estava também. Nós estávamos em João Pessoa e eu questionei onde estão os psicanalistas negros, né? A gente via pouquíssimos. Já houve muito mais salas, mesas discutindo questões de racialidade, inclusive por psicanalistas, por colegas brancos também. Eu achei isso super legal, essa escuta atenta, essa escuta diferenciada, essa implicação, né, da racialidade, não apenas de sujeitos negros, mas de sujeitos brancos também. Isso foi muito bacana, mas olha, eu frequento os encontros brasileiros de Winnicott há muitos anos. Talvez esse tenha sido presencialmente, porque aí a gente tem que considerar a questão da pandemia e tudo, presencialmente foi a primeira vez que houve esse tipo de mesa, né? Não havia. Então, eu super concordo contigo, essa é uma fala que o Paim traz muito também. Acho que travou, né? Travou um pouquinho. Pronto, voltei. Está dizendo que a minha conexão está instável. Acho que eu vou voltar um pouquinho, né? Parou no Paim. Então não perderam muito, não. O Paim sempre questiona, né? Por que nós, psicólogos, psicanalistas negros, somos sempre convidados a falar sobre questões de racialidade e não sobre outras questões. Eu super concordo com essa questão, mas aí eu acho que tem algumas implicações.
A primeira delas é racialidade, pelo menos na minha experiência de congressos e encontros, nunca foi falada, nunca foi discutida. Então, agora está se discutindo sobre isso. Então, há essa temática sendo discutida, nós somos convidados, nós falamos sobre isso, nós conversamos sobre isso, somos convidados a conversar sobre isso, eu diria que a abrir o campo de discussão. Não significa que a gente tenha que predominar nesse lugar. Não, muito pelo contrário. Né? A gente abre esse campo de discussão. Mas uma outra coisa também que passa, e aí eu já ouvi esse questionamento do Paim e já ouvi esse questionamento do Tamir Ayush, que é um psicanalista francês, que a gente conversando em um determinado momento, ele diz, e os dois dizem, né, como você, enquanto uma mulher negra, não é reconhecida como uma mulher negra, como uma psicóloga, como uma psicanalista negra. Porque aí, e eu acho que com isso eu tento costurar um pouco do que a Aldina estava colocando na fala dela também, nesse processo de branqueamento que a população negra foi violentamente submetida ao longo dos séculos aqui no Brasil, quando a gente circula, quando nós negros circulamos em determinados ambientes, em muitos momentos, a depender dos interesses, não somos vistos como pessoas negras, porque pessoas negras não pertencem àquele lugar. A pessoa negra pertence àquele lugar somente enquanto cozinheira, faxineira, operadora de serviços gerais, enfim. Como psicanalista, como psicóloga, como advogada, como médica, eu estou botando no feminino só por uma questão para facilitar a vida, não pertence. Mas aí é nas nuances, é nas sutilezas que a gente percebe as relações de racismo, a violência racista, porque ao mesmo tempo nós não somos vistos como negros, negras, a partir dos interesses do outro, mas também a partir desses mesmos interesses nós somos colocados como não brancos. Nós não somos brancos também. Então, isso é de uma sutileza, de uma delicadeza, de um deslizamento aí tão cruel, perverso, que precisa ser pensado, de fato, essas questões também, elas precisam ser postas em cena. Aninha. Bom dia, pessoal. Que bom ver você aqui, Paula, ouvir o que você está pensando, estudando e fazendo. Muito bom mesmo. E aí eu fiquei pensando, estava aqui pensando, rascunhando, rabiscando, depois de te ouvir a Alba e a Rio, sobre uma psicanálise talvez possível e necessária, assim, né? Talvez precise mesmo se renovar, pensando que ela foi fundada num sujeito moderno. Talvez a crise da modernidade / racionalidade pode ser a chance de destronar esse sujeito moderno que foi criado para ser universal, branco, hétero, europeu. Nessa renovação, reconhecer sujeitos, né, no plural, e que estão numa realidade viva e pulsante. Então, talvez fico pensando na virada decolonial como uma reflexão e prática a partir de uma desobediência epistemológica mesmo, e ontológica, que foi algo que a gente vem, eu e a Fernanda, minha colega, parceira de trabalho, a gente vem pensando que talvez parte da desobediência epistemológica requeira uma desobediência ontológica, né, anterior, assim. E aí eu acho que esse refazer do ser, né, essa desobediência ontológica necessária, ela vai aparecer na clínica. E, portanto, deveria ser um problema da psicanálise. E acho que os psicanalistas deviam dar atenção a esse refazer do ser, mas eles não vão conseguir se eles não se racializarem, na minha humilde opinião.
tanto analistas negros quanto não negros. E é muito assustador e acho até uma irresponsabilidade que as pessoas que se dizem psicanalistas não se interessem, assim, pelo ser, que é um ser real e não um ser teórico, esse do forjar sujeito moderno de alguns séculos, assim, né? Então, acho muito problemático que os psicanalistas não se interessem e digam que estão exercendo um trabalho de cuidado, assim, né? Porque você não considerar que existe uma vida que ela é real e não teórica, eu acho que é ficar numa bolha, e aí cada psicanalista deve ter o seu motivo de permanecer nesse lugar sem querer ser tocado pela realidade concreta e material da vida. Que passa pela raça, assim, né? Esse mundo agora pós-moderno, né? Mas em que a gente ainda fica querendo não deixar a modernidade ruir, a colonialidade que permitiu a modernidade ruir, claro, né? Cada um deve ter o seu motivozinho, enfim. Mas eu fiquei pensando, né, na necessidade de renovação da psicanálise, de destronar esse sujeito moderno, assim, para a gente poder ouvir com responsabilidade desse lugar ético-político que você fala, né? Para a gente fazer epistemologicamente diferente e poder ser mesmo, a partir de um outro lugar e não de um lugar criado com seus projetos, né? Esse projeto colonial, enfim, capitalista, enfim. Que bom que você está aqui e a gente pode conversar sobre isso. Muito bom. Paulinha, Paula Calaf. E, gente, queria agradecer, é muito rico a maravilhosa fala da Paula e as contribuições todas, obrigada. Pensei um milhão de coisas, vou tentar não falar tudo que eu pensei, só algumas, mas eu pensei dois casos da minha clínica, né? Um de uma paciente que no Brasil não era racializada e aí ela vai morar na Europa, na Alemanha, e lá ela começa a se perceber racializada, uma pessoa não branca, e como é importante para ela poder falar disso comigo e a gente pensar sobre as vivências dela lá, os olhares que ela recebe, as falas, até de uma amiga próxima que ela faz lá. E aí, ao mesmo tempo, penso numa outra paciente pré-adolescente que eu recebo, que é uma menina negra, e a mãe dela é branca. E está num sofrimento na escola. E aí, na devolutiva com a mãe, eu trago a questão do racismo, né? Como é que é? E aí a mãe fala, olha, é óbvio que ela já sofreu racismo, porque a gente mora no Brasil, mas ela é uma menina que cansou de ser vista como a menina negra, ela precisa de ser vista como uma menina, uma pré-adolescente, é isso que ela quer. Né? E aí eu fiquei pensando nisso também, que é algo que sempre me ocorre, dessa importância de nomear o racismo, né? E como fico temerosa de que possa ser algo violento para o paciente, né? Se eu de fora nomear, olha, isso que você viveu foi uma coisa talvez racista, né? Então fico sempre nesse cuidado e me perguntando sobre os benefícios que uma nomeação desse tipo pode trazer, né? E pensando na minha experiência, que, claro, não se compara, mas tem algo também, né, por eu ser uma mulher gorda, e às vezes tem situações de gordofobia, né? Eu trazendo uma consulta médica para minha irmã, falando que o médico disse que eu precisava emagrecer, porque é uma questão de tempo, com o tempo você vai ficar doente, sendo que atualmente eu sou completamente saudável, né? Então acho que eu vou emagrecer e me irmã, tá, mas você sabe que isso foi gordofobia, né? Se você quiser emagrecer, você pode, mas isso é gordofobia. E para mim foi um alívio grande, assim, não foi algo ruim ouvir isso, né? E para finalizar, dizer isso, que é realmente, né, tem autores muito bons, psicanalistas negros que falam de outros temas muito ricos, né? Eu fui ler o livro da Neuza Santos e, nossa, a parte que ela fala sobre psicose, sobre atendimento dos pacientes é muito, muito rico. Incrível o livro dela. Acho que é isso tudo. E agradecer. Obrigada. É isso, né? Assim, as pessoas não estão falando só sobre questão racial, e ainda que seja sobre questão racial, né? E isso tem muitas contribuições para a gente. Eu fico muito feliz quando eu escuto, né? Assim, que as pessoas estão lendo
né, e reconhecendo a Neuza Santos, porque, inclusive, Tornar-se Negra é o trabalho dela que tem maior destaque, mas ela tem vários trabalhos, né, assim, a última participação dela no programa do Lázaro Ramos, ela vai até criticar o próprio trabalho e vai, assim, se mostra um pouco paciente, né, falando que tem outras coisas, que ela fala sobre outras coisas também. Então, acho que, enfim, né, assim, o que eu falei, conhecer isso, entender que não é uma leitura específica para grupos específicos, só para psicanalistas negros, eu acho que é uma coisa que a gente precisa ir movimentando, né, assim, construindo também, e reconhecendo também, né, porque a quantidade de produções que a gente tem não são de agora, né, são produções antigas e produções recentes e as pessoas não conhecem, né, como é perverso esse processo de apagamento e invisibilidade, né, das produções, né, e eu falo até bem recente mesmo, né, assim, como se tem, às vezes, né, pessoas, professores mesmo, né, que são bem conhecidos e tudo, e você tem outras pessoas ali que estão discutindo, publicando há bastante tempo, e essas pessoas não estão no mesmo lugar, né, de serem lidas, de serem conhecidas. Fiquei pensando aqui também, né, Paulas? Tem muita Paula hoje aqui. Fiquei pensando também, enquanto escutava vocês, eu gostei muito, Paula, quando você fala do racismo pessoal, né? O Facre Davids, ele chama de racismo interno, né? Mas eu gostei mais dessa expressão que você usou, racismo pessoal. E quanto no racismo pessoal tem uma questão de defesas, de mecanismos de defesa muito primitivos, né, Aninha? E aí eu acho que isso é uma tentativa minha de resposta, ou de pensar, não de responder, mas de pensar sobre o porquê essas questões raciais, muitas vezes, elas são rechaçadas dentro das clínicas psicanalíticas, porque isso implica lidar, e a Paula falou sobre isso, quando a gente discute a questão da branquitude, né, e o branco enquanto uma categoria racial também, quando não se discute, quando não se vê as questões raciais dentro do consultório, talvez a gente esteja falando de mecanismos de defesa muito primitivos, de projeção, de identificação projetiva. É você quem está sendo paranoico, não sou eu. É você que está usando de paranoia, não sou eu. E aí recorre-se ao mito da democracia racial, se recorre a uma série de coisas, uma série de fantasias, idealizações, para não se haver com a própria fragilidade diante dessas questões. Né? Quantos psicanalistas brancos levam a própria racialidade para os seus divãs? Né? Levam a sua branquitude, o seu lugar de privilégio. Gente, aonde? Vamos ser honestos também. Aonde que vai se discutir, se problematizar os privilégios? Isso é uma coisa que muitas vezes é a gente quem está provocando esse calo no sapato, que está dando esse aperto aí. E isso é muito difícil de fazer. De fato, eu tenho pacientes brancos no consultório que colocam isso em cena e eu fico sinceramente muito feliz quando eles colocam isso em cena. Não por uma questão sádica, não é disso que se trata, mas por perceber que esse trabalho de formiguinha, porque eu particularmente considero sim que seja um trabalho de formiguinha que a gente está fazendo, está surtindo efeito, está produzindo frutos, está fazendo algum movimento, está provocando desconforto de alguma forma, né? Mas tem que... É isso, a gente tenta fazer algum movimento. Como as outras pessoas vão receber esse movimento, aí a gente vai ter que ter paciência para esperar. Na clínica também é assim, nas relações sociais são assim. A gente tem pressa, talvez a gente tenha muita pressa, porque a gente já passou por muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com essa frustração de ter que esperar o tempo da marinação, né? Para falar de um termo culinário, você não pode deixar um pão que você acabou de bater e levar para o forno, porque ele não vai crescer, ele vai solar.
tem que esperar o tempo de fermentação, tem que esperar o tempo de crescimento. Uma carne gostosa tem que esperar o tempo de marinação da carne para poder ser cozida, enfim, pode usar inúmeras metáforas. E muitas vezes a gente não tem esse desejo de espera, porque sim, nós temos pressa, mas aí a gente vai ter que lidar com essas questões, né? Gente, nós temos tempo ainda, se alguém quiser falar. Se você quiser abrir sua câmera também, isso. Oi, bom dia. Nossa, foi riquíssimo essa manhã escutar vocês e agradecer. Eu, branca, hétero, num lugar de privilégio, né? Me preocupa a questão do acesso, né? Quantos pacientes negros eu tenho? 2. Um é meio social e o outro é 100% social. E isso me preocupa, porque o acesso mesmo não chega, né? E essa questão do serviço é um serviço caro, né? E se a gente está falando de lugar de privilégio e pessoas que não tiveram acesso, aí se você olhar a cor das pessoas que não têm acesso, né? São pessoas negras, são pessoas pardas, né? E só assim, eu me sinto super desafiada. Escutando vocês, eu fiquei fazendo uma busca nas sessões. Eu falei assim, cara, será que eu perdi? Será que eu perdi? Será que eu não consegui nomear? É muito desafiador mesmo estar nesse lugar, né? Eu tive até uma professora na graduação, não sei se é a Alba, outra, a Simone Garcia, que ela falava assim, olha, você não precisa usar drogas para saber o que um usuário de droga passa, mas só quem foi usuário de droga e saiu disso vai saber o que o outro está passando, né? E aí eu fiquei assim com várias abas abertas. Nossa, essa manhã foi riquíssima. Muito obrigada, gente. Só isso. É massa você trazer isso, Miriam, porque parece que a questão é de âmbito da caridade, né? E aí isso reforça mais um posicionamento que a gente já discutiu aqui pela manhã, não vou me repetir. Mas não se trata do social como caridade, se trata do social como a revelação da grande desgraça, desculpe quem não gosta dessa palavra, mas eu acho ela muito perfeita para representar coisas, da grande desgraça dessa ideia capitalista que é filha da colonização, que é filha de um processo de escravização, né? O capitalismo é uma forma inteligente de dar prosseguimento à colonização, especialmente no período da escravização, porque você agora é escravo senhor, né? Você mesmo se chicoteia, nossa, eu sou workaholic, e acha massa dizer isso, né? Que trabalha pra caramba. Mas você é só construtor de só do que acontecer de bom ou de ruim, aliás, de bom não, de bom é sempre patrão. De ruim é você, então você não conseguiu porque você não quis, porque você não fez esforço, então é todo esse discurso do individualismo que é muito inteligente. Então, quem pensou, o grupo que pensou o capitalismo e as ideias que sustentam isso são muito inteligentes, porque como é que você derruba essa ideia? Porque a gente só vai construir uma nova forma se a gente puder instituir uma nova forma. Para colocar uma nova forma, a gente precisa tirar uma velha forma. E a grande ideia que sustenta é agora a ideia do individualismo, cada um por si, o resto que se mate, e você é responsável por isso. Então, isso é muito perigoso, porque a gente sai da ideia do coletivo, da construção conjunta e da possibilidade de sairmos juntos desse mal, sei lá, dessa confusão que a gente se enfiou. Então, a clínica social, a gente precisa ter muito cuidado, eu não gosto desse nome, inclusive, eu venho brigando muito, eu sou aqui de Salvador, e eu brigo muito para a gente transformar esse nome solidário, no sentido desse conjunto. Eu brigo, eu não gosto, eu saí da instituição, então fui expulsa e não quero dizer. Mas a minha clínica pessoal é uma clínica solidária. Eu não instituo o valor. É o outro que vai dizer quanto pode pagar. Eu não posso tratar na lógica de que o dinheiro determina o quanto eu quero fazer o processo analítico.
Isso é uma bobagem, não faz mais sentido. Como a gente descobriu que divã também não, né? Porque tem aí uma pandemia no meio disso tudo para dizer, opa, divã, será? Então, a gente também, parece uma bobagem, mas a gente, todos nós estamos falando da nomeação, da nomeação, da nomeação, uma porque nós somos loucos por dar nome às coisas, senão a gente sofre, e outra porque talvez ela seja revelador, no sentido de que social talvez não funcione mais como social. A gente precisa rever também essa lógica, porque essa lógica é toda encadeada, não há mal nenhum, porque a gente vem fazendo e cometendo alguns erros há algum tempo, mas não é mais para ter. A gente tem que pensar toda uma estrutura. Bom, não tem preto, você só tem 2 pretos. Esses pretos, que coincidência, são do social. Não há coincidência. Você, como uma psicóloga, psicanalista branca, qual é o teu olhar para isso? Qual é a tua contribuição, pensando o que é que muda? Muda para trás, né? Muda na educação, muda na formação, muda em muitas coisas. Então, senão vai continuar chegando sempre social. E você está em paz. E desculpa, estou usando você como uma expressão do coletivo. Nós todos ficamos em paz. Porque a gente vai ali na igreja, toma hóstia, pode pecar quando sair da igreja. Pode chutar o mendigo, pode fazer qualquer coisa, porque a hóstia já nos garante uma semana de pecado. Não dá para ser social e não pensar que amanhã vai acordar e vai ter mais desgraça na TV, entendeu? E que aquilo lá, linhazinha da católica, vai resolver nossa vida. É muito importante que grupos como esse se amplifiquem. Não estou falando de quantidade, estou falando de coisas que podem ser feitas a partir dessas construções. Senão, esse é um lugar comum que eu tenho preguiça, eu me chamo de pessimista crítica. Eu estou perdendo um pouco a minha, não esperança, mas a minha vontade, porque a gente sempre se esbarra no fazer. Sempre se esbarra no fazer. E quando a gente faz, a gente fica parecendo aquelas donas de boutique que a gente emprega a pessoa e está resolvido. Só para a gente pensar um pouquinho, e quem sabe esse grupo, né? Assim, a gente começa a construir, sei lá, construir uma escola. Eu não tenho um problema nenhum, sabe, Paula? Eu tenho um ódio de alguns brancos, sim, eu manifesto meu ódio, sim, fora da clínica, faço o que eu quero, doida que morra um monte de racista, chego lá no Instagram e me libero de morte aos racistas, fogo nos racistas. Mas a gente pode também aqui construir educadamente, polidamente, né? Adultamente, mas eu tenho meu momento de ódio mortal e desejo mesmo tudo de ruim para um bando de racista, porque não dá mais para tanta diplomacia. Há limites para a diplomacia. A gente tem que sempre silenciar diante de todas as questões e aceitar tudo, porque a gente não pode gritar. Eu grito. Chame de histérica, de grita maluca, o que quiser. Eu vou sempre gritar, e vou gritar muito. E provavelmente posso morrer na mão de um branco. Mas tudo bem. Ainda assim eu vou gritar. Eu me identifico muito com essa fala, Rio, assim, é, enfim, estou muito feliz com esse encontro, né, assim, de, né, vir aqui para compartilhar um pouco, né, ensinar, mas estou me sentindo mais no lugar também de, enfim, aprender, de pegar, estou muito reflexiva sobre algumas coisas que você falou, né, assim, vamos trocar essas, essas figurinhas, trocar contatos, né, porque enfim, eu gosto de conhecer outras pessoas que estão pensando, estão fazendo outras coisas também, acho que isso fortalece. E o quanto, né, se não silenciar também, não ficar nesse lugar só de diplomacia, né, também é um processo, né, de importante, né, para dar lugar para isso, né, porque quando a gente fica só contida, polida, né, no lugar de educar, de ser educado com o outro, de ficar isso é um processo perverso também, que eu acho. O racismo é muito perverso, né? Então, a pessoa que ainda sofre a violência, ainda tem que esperar o outro, ainda tem que educar o outro, ainda tem que falar com um jeitinho para não ser agressivo. Então, né, uma estrutura que coloca a gente num lugar, né, numa perversidade assim muito grande. Mais ninguém? Bom, vou ler aqui no chat
A Júlia colocou que gostaria de ouvir uma aula sobre seccionalidade, sobre todas as secções, afinal estamos falando de inclusão e respeito. Júlia, eu sei que você já acompanha a gente aqui no espaço, pode continuar acompanhando, porque a gente está sempre tentando fazer esses apanhados e conversar sobre essas coisas. Todas eu acho que é muita pretensão da nossa parte conseguir abranger todas, mas a gente tenta fazer o que pode, né? E ela também coloca, infelizmente, nos últimos anos, foi validado o preconceito de qualquer natureza e o discriminador ganhou voz e atrasou muito o que já tinha sido ganho. Né? Paula, não sei se você quer comentar sobre isso. E também, Rio, se você puder deixar o nome do seu livro, nós agradecemos. Eu acho que, né, assim, nos últimos anos, né, com toda a questão política, a gente viveu muitos retrocessos, né, se deu muito espaço, né, para as práticas racistas, mas eu também penso, sempre existiu, né, assim, sempre estiveram aí, né, então, assim, essa revelação, né, a forma como as pessoas estão, enfim, né, surpresas, né, com algumas, vou colocar isso, né, algumas revelações, né, algum lugar assumido enquanto racistas, né, assim, onde sempre existiu, né, e até uma coisa, Alba, que você falou, enfim, né, eu fiquei pensando aqui, para nós, né, que somos pessoas negras, né, de pele clara, eu acho que a gente até passa por esse não lugar, vive esse limbo, mas a pessoa preta, ela é preta em qualquer lugar, né? Assim, ela vai ser lida, né, como preta por onde ela for, né? Assim, tendo noção ou não da questão racial, né? Ela é tida nesse lugar. Algumas pessoas ficam muito chocadas quando algumas pessoas dão alguma resposta, né? Assim, para esse lugar, né, de que, quem é preto, quem não é, e toda essa discussão, quando as pessoas falam, a polícia sabe quem é preto, as pessoas, assim, acham uma resposta meio mal educada e tudo, mas até pegando um pouco do que a Rio falou, é isso, assim, é um processo que é de tanta perversidade, de tanta violência, que não sei se dá, né, se é um processo de sofrimento, né, tá nesse lugar de às vezes só de ser polida, às vezes de ser só educada, né, de não falar das realidades que a gente está vivendo, né, de como isso chega para as pessoas. Então, é sempre muito difícil, né, esse lugar que as pessoas falam que temos que falar sobre racismo. Claro, a gente está num espaço aqui muito potente, né, de discutir, mas é o quanto a sociedade espera que as pessoas negras, né, falem disso com uma certa mansidão, com uma certa tranquilidade, enquanto as pessoas estão ali o tempo todo, né, sofrendo essa violência. Então, tem alguns movimentos, né, que têm assumido uma postura diferente. Eu acho que isso é um reflexo também, né, assim, não tem como ficar nessa estrutura, né, sofrendo em um lugar, né, ainda de acolhimento com quem está, né, produzindo sofrimento em relação a você, né, então, enfim, né, nos últimos anos, assim, os casos, né, as coisas que tomaram lugar, os discursos, né, vindo de determinadas pessoas, né, assim, eu acho que é, é isso, né, isso é só uma revelação, né, do que a gente já vem vivendo há bastante tempo. E essa ideia também, né, de que agora estamos falando mais sobre saúde mental, agora estamos falando mais sobre racismo, né, como se de fato a gente tivesse superado, né, e assim, o fato acho que da gente estar falando tanto ainda, né, discutindo tanto, assim, não é uma questão resolvida, né, algumas pessoas têm trazido como, olha, já temos, né, 5 alunos negros, tantas pessoas negras, tantas escritoras negras, né, assim, como se isso fosse um sinônimo, né, de uma resolução da questão racial nos últimos anos, e que não é ainda. Hoje, eu acho que o que acontece, né, eu vivo muito no espaço universitário, é que as pessoas têm medo de serem expressamente racistas, né, mas quando você está ali, seja numa turma, né, de graduação, mestrado e doutorado, e aí você fala, né, de Neuza Santos, professor, ele só não comenta nada, né, você fala de Francisco, você traz uma referência, né, assim, ele só se silencia, né, assim, mas
não ter essa troca, não ter essa discussão, não ter esse lugar, né, como se tem para outras literaturas, para outras coisas, né, o que é, né, não é o lugar, né, de sofrimento também. Então, as pessoas, elas estão, né, assim, no lugar de que, olha, eu não posso, né, não vou, né, mas a prática, ela, de outra forma, vai se atualizando, né, e ela continua, né, acontecendo, né, então o professor não fala mais, não comenta, né, não, enfim, né, você fica naquele lugar ali de solidão mesmo nos espaços. E só agradecer, gente, assim, né? Eu fiquei muito feliz mesmo, né, de estar aqui, de ter compartilhado um pouco com vocês, né? Eu sinto que aprendi muito, assim, mais que trouxe, assim, tô aqui, enfim, encantada com a Rio, já querendo, né, pegar contato, ver, ir atrás, né? Prazer também encontrar a Ana Paula, a Alba, né, que eu já conhecia. E, né, fiquei muito interessada também. O convite chegou pelo Henrique, né? Mas de participar mais, de estar mais com vocês, né? Porque acho que é isso, esses espaços, eles vão fazendo a gente se movimentar, a gente se fortalecer, trocar, isso é importante. Nós aqui te agradecemos imensamente, Paula. Como eu te disse no começo, quando o Henrique pensou no seu nome, eu dei pulos de alegria por já conhecer o teu trabalho, por já te conhecer. Fiquei muito feliz de poder te ter. E acho que a gente fecha o nosso ano de encontros do nosso grupo do Espaço Unicas Brasília definitivamente com chave de ouro. Foi uma manhã deliciosa, a gente agradece imensamente a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Para mim também foi uma manhã riquíssima de aprendizagem, que maravilha te conhecer também, Rio. Um prazer te ter aqui, um prazer te ouvir. Eu acho que são manhãs de troca incríveis, maravilhosas. E a gente finaliza hoje, então, mas fiquem atentos na nossa página no Instagram, que a partir do ano que vem a gente continua fazendo os nossos encontros virtuais, um sábado por mês, e para além de outras coisas que a gente vai divulgando ali, alguns projetos que a gente tem de cursos, grupos de estudo, uma nova turma do curso de formação também, tudo isso a gente vai divulgando, tá bom? Muito obrigada, Paula, muito obrigada a cada uma Obrigada, de gente. vocês. Bom fim de semana para todo mundo. Obrigada, tchau, tchau. Foi maravilhoso. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, Maravilhoso. tchau, tchau, tchau.